Pessoal, boa tarde. Vamos dar seguimento à nossa apresentação das nossas aulas que estão previstas no nosso cronograma durante o semestre. Hoje iremos falar sobre ultrassonografia em período embrionário de primeiro, segundo e terceiro trimestre e a avaliação de vitalidade fetal com os diversos pontos que são abordados dentro desse tipo de avaliação. São exames extremamente importantes, pois eles podem determinar um bom desfecho neonatal e são exames que a gente utiliza com bastante frequência dentro da nossa prática clínica. É uma aula bem complexa, a gente tem diversos aspectos e num único tempo a gente não tem como abordar todos os aspectos de uma só vez. Isso ao longo do nosso semestre a gente vai eventualmente retornar e dar mais ênfase em algum período, mas hoje eu tentei trazer aqui uma, um aspecto inicial desses exames que utilizamos com frequência e conforme a gente for tendo nossos encontros e novas aulas, a gente vai, como eu falei, retornar nesses exames. Então, aqui é o nosso plano de aula. A gente vai falar um pouco sobre ultrassonografia no período embrionário, ultrassonografia morfológica de primeiro, segundo e terceiro trimestre e métodos biofísicos na avaliação da vitalidade fetal, que aqui vai incluir também a ultrassonografia com avaliação do índice do líquido amniótico e também a cardiotocografia. Então, do ponto de vista histórico, ele teve sua introdução durante a década de 60. É um método diagnóstico não invasivo e bem seguro, não confere risco aumentado nem do ponto de vista fetal quanto materno e nem para o seu operador. Nós utilizamos alguns parâmetros para fazer a avaliação gestacional, como medidas de cabeça, abdômen e extremidades, e essas medidas elas foram padronizadas conforme o desenvolvimento gestacional e o desenvolvimento do embrião e do feto, para nos auxiliar em datar essa idade gestacional. Então, quando a gente espera uma gestação, como por exemplo de 20 semanas, a gente espera que esse feto tenha um peso e um tamanho para aquela idade. Existem algumas tabelas que são utilizadas e dentro dessas tabelas a gente tem um percentil no qual a gente caracteriza se aquela gestação está evoluindo de forma adequada, ou seja, o feto está apresentando um peso e um tamanho adequado para aquela idade gestacional, e se não houver esse desenvolvimento de forma correta, pode nos auxiliar em diagnóstico de eventuais problemas durante a gestação. É de conhecimento corrente que a frequência de malformações na população geral é de cerca de 3 a 5%, enquanto somente 10 a 15% dessas alterações eventualmente vão ser descobertas durante essa avaliação no pré-natal. E o ultrassom ele nos possibilita esse diagnóstico e vai interferir diretamente no desfecho neonatal. Então, é um exame de extrema importância, de extrema valia, que nós utilizamos com bastante frequência durante o nosso pré-natal. Em relação à quantidade de exames que devem ser realizados durante o pré-natal, quantos ultrassons as pacientes deveriam fazer que poderiam melhorar esse desfecho neonatal, infelizmente a gente não tem um consenso na literatura no qual estabeleça esse número de exames que possa impactar no desfecho neonatal, tanto do ponto de vista de resolução mais precoce, ou que possa ter uma abordagem mais enfática durante esse acompanhamento. Isso acaba sendo estabelecido conforme cada serviço, cada país, mas parece que existe um benefício naquelas pacientes que realizam ao menos 4 ultrassons durante a gestação. O ideal seria que essas pacientes fizessem um ultrassom transvaginal no período embrionário, naquela fase mais inicial da gestação,
depois um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que estaria ali entre 10 e 13 semanas. Após isso, um ultrassom morfológico de segundo trimestre, que também vai girar ali entre 18 e 24 semanas, normalmente é feito ali por volta de 22 semanas, e um ultrassom mais próximo ao termo, para avaliar como é que está esse crescimento fetal no terceiro trimestre, se está com ganho de peso adequado, se esse feto apresentou algum tipo de alteração que possa indicar uma resolução dessa gestação. Em 1970, pesquisadores propuseram a utilização do exame ultrassonográfico para obter a estimativa da biometria e do peso fetal. Essa realização da biometria é uma parte importante na nossa avaliação de rotina na gestação do segundo e no terceiro trimestre. De qualquer forma, tanto o peso quanto os parâmetros biométricos fetais apresentam na literatura curvas e tabelas de normalidade para diferentes populações. Como eu falei anteriormente, a gente utiliza algumas tabelas que a gente já sabe com segurança que determinada idade gestacional nós esperamos que naquele tipo de população o feto encontre-se com um peso adequado nesse percentil, um tamanho nesse percentil, e quando há variabilidade nesse tipo de avaliação, vai nos orientar e nos auxiliar no diagnóstico de prováveis patologias que possam ter ocorrido ou estar ocorrendo durante a gestação. Como, por exemplo, se a gente tem uma mãe que ela é diabética e não faz um controle glicêmico adequado, esse feto pode ter um crescimento maior do que o esperado para a sua idade gestacional. E quando a gente utiliza o ultrassom para fazer as medidas, a gente vai encontrar um neném grande para a idade gestacional. Então, vai orientar no nosso pré-natal a conduta com essa gestante, do ponto de vista de tratamento medicamentoso, orientação dietética. Então, é um exame de extrema importância, tanto para avaliação de como está evoluindo essa gestação, quanto para a orientação do ponto de vista medicamentoso e de orientações gerais naquele acompanhamento no pré-natal. E aí a gente utiliza alguns parâmetros para avaliar esse desenvolvimento fetal, como o diâmetro biparietal, a circunferência cefálica, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur. Aí como a gente utiliza, como é feita essa avaliação desses parâmetros? No caso do diâmetro biparietal, o polo cefálico ele é visualizado em corte transverso, e os pontos de reparo intracraniano vai incluir a foice do cérebro, tanto anterior quanto posterior, o cavo do septo pelúcido e os núcleos talâmicos e os ventrículos laterais. Eu vou colocar uma imagem aqui para a gente ter uma noção de como é visualizada essa imagem do ponto de vista ultrassonográfico. O diâmetro biparietal ele é medido perpendicularmente à foice do cérebro, a partir da superfície externa da calota craniana mais próxima ao transdutor até a margem interna da calota craniana oposta. Aqui uma imagem para exemplificar isso que eu falei para vocês. Esse daqui é um corte transverso do polo cefálico, demonstrando a medida do diâmetro biparietal. Então a gente tem essa marcação aqui do transdutor, a gente mede da parte externa da calota craniana a parte interna. E também pode ser feita essa medida do ponto de vista occipital para frontal. Os pontos de reparo, como eu falei, são o cavo do septo pelúcido, os núcleos talâmicos e os ventrículos laterais. Aqui outra imagem mostrando um corte transverso. Deixa eu colocar só o marcador aqui. Outro corte transverso demonstrando a medida da circunferência. Esse transdutor aqui onde tem essas linhas, a gente consegue ampliá-lo e circundar toda a calota craniana. Vocês conseguem ver o pontilhado aqui, fazendo toda essa medida do diâmetro da calota craniana. Fazendo a medida da circunferência cefálica mediante um ajuste, né, da elipse ao contorno craniano. Então isso vai nos auxiliar nessa avaliação do desenvolvimento fetal e com o auxílio daquelas curvas que eu falei de desenvolvimento, a gente vai poder predizer se essa gestação está evoluindo de forma adequada ou não.
Dentro da avaliação da biometria fetal, a gente também tem a avaliação da medida da circunferência abdominal. E ela é feita a partir de uma imagem axial transversa do abdômen fetal ao nível do fígado, o qual deve ser a mais arredondada possível. Aqui a gente vai utilizar como referência os pontos de reparo intraabdominal, que vai incluir a veia porta esquerda com a veia porta direita e o estômago fetal. Da mesma forma, eu trouxe algumas imagens aqui para a gente poder visualizar essa medida da circunferência abdominal. Aqui mostrando essa avaliação, um corte transverso do abdômen fetal, demonstrando a obtenção dos dois diâmetros para o cálculo da circunferência abdominal. Os pontos de reparo vão incluir a junção da veia porta direita com a veia porta esquerda e o estômago fetal. Aqui a junção das veias, a gente vê uma imagem com a mudança da sua ecogenicidade, aqui seria o estômago desse feto. Como ocorre na circunferência cefálica, que a gente utiliza os transdutores para a gente fazer a medida de uma elipse no polo cefálico, a gente pode utilizar também esse mesmo parâmetro para avaliar a circunferência abdominal, que é mediante uma elipse que o examinador ajusta ao redor do contorno do abdômen fetal. Também faz parte da avaliação da biometria fetal a medida do comprimento do fêmur. O transdutor vai ser alinhado ao longo do eixo longitudinal do osso. Aqui a imagem mostrando o que seria o fêmur do feto, e o transdutor é ajustado longitudinalmente, paralelo ao osso. Mede-se a porção ossificada da diáfise desse feto. Com a utilização desses parâmetros que eu acabei de citar para vocês, da circunferência cefálica, da avaliação biométrica, tanto do abdômen quanto o tamanho do fêmur, a gente pode utilizar esses parâmetros para fazer a datação da gestação. E aí a gente utiliza tanto para determinar essa idade gestacional, tanto essas medidas biométricas, quanto a referência que essa paciente vai nos dar em relação à idade gestacional menstrual. Quando foi a sua data da última menstruação? Um fator dificultador nesse sentido é porque nem sempre essa data da última menstruação ela é confiável, porque às vezes as mulheres não vão apresentar ciclos menstruais regulares, ou elas não vão se lembrar quando é que foi que ocorreu essa menstruação, ou mesmo aquelas pacientes que fazem uso de anticoncepcional e parou um mês ou dois e acabam não se recordando da sua última menstruação. Então, mesmo em mulheres que têm ciclos regulares com base de 28 dias, às vezes a gente tem uma dificuldade para determinar essa idade gestacional a partir da data da menstruação. Mas o ideal seria que a gente conseguisse conciliar essa idade menstrual, a data da última menstruação, com os achados que a gente encontra da avaliação ultrassonográfica para determinar com a maior acuracidade essa idade gestacional. Aqui eu trouxe uma tabelinha só para a gente relembrar o aspecto de trimestre, né? Quando a gente considera o desenvolvimento da gestação. O primeiro trimestre seria aquele que se iniciaria e duraria até 13 semanas. O segundo trimestre começaria a partir da 14ª semana até 26 semanas. E o terceiro trimestre que vai variar de 27 semanas até a 40ª. Então, durante o primeiro trimestre, o que a gente espera encontrar da avaliação ultrassonográfica? Eu mostrei inicialmente as medidas que fazem parte da avaliação biométrica, mas isso daí a gente utiliza um pouco mais adiante na gestação. E na fase inicial, como é que é feita essa avaliação? A primeira estrutura ultrassonográfica que pode ser utilizada para estimar a idade gestacional vai ser a medida do saco gestacional.
Assim que o embrião ele é visualizado, a idade gestacional pela ultrassonografia deve ser determinada pela sua medida. Antes de 9, 10 semanas de gestação, é o tamanho do embrião que se está se medindo para determinar essa idade gestacional. E essa medida ela é feita através da avaliação do comprimento cabeça-nádega. Ela pode ser utilizada para determinar a idade gestacional até 13 semanas e 6 dias. Ele é o método mais preciso para datação ou confirmação da idade gestacional. Os membros e a vesícula vitelínica eles não devem ser incluídos nessa avaliação do comprimento cabeça-nádegas quando a gente está fazendo essa avaliação ultrassonográfica. A gente observa que quanto mais precoce quando utilizamos o ultrassom para determinar esse desenvolvimento gestacional, com maior segurança a gente consegue predizer essa idade gestacional. Conforme a gestação vai evoluindo e vão passando os dias e as semanas, o ultrassom apresenta uma variabilidade maior em relação a esse desenvolvimento. Então, o melhor período para se determinar a idade gestacional seria nessa fase inicial da gestação, onde a gente utiliza como o parâmetro para avaliação o embrião. Aqui uma figura mostrando como é que é feita essa avaliação, uma medida de um embrião por volta de 7 semanas. E aqui um corte sagital de um feto, já demonstrando a medida do comprimento cabeça-nádega. Aqui o transdutor a gente é ajustado, né? Na parte externa do polo cefálico até na parte externa da nádega. Essa gestação aqui correspondendo a 12 semanas e 1 dia. No segundo e no terceiro trimestre, a gente vai iniciar o segundo trimestre a partir da 14ª semana, a biometria é utilizada com vários parâmetros isoladamente. O ideal é que a gente tenha uma associação desses parâmetros para poder estimar essa idade gestacional. E aqui vai entrar aqueles parâmetros que eu já falei inicialmente, né? Do diâmetro biparietal, a circunferência cefálica, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur. A gente vai passar em cada um deles aí. Esse daqui é uma tabela mostrando a variabilidade da predição da idade gestacional do ponto de vista menstrual, né? E dos valores, tanto dos parâmetros biométricos em diferentes períodos da gestação. Como eu falei anteriormente para vocês, quando a gente tem uma avaliação gestacional ultrassonográfica mais precoce, a variedade em relação aos dias ela diminui. Conforme a gente vai passando o período, a gente observa que todos os parâmetros, seja ele o diâmetro biparietal, a circunferência cefálica, abdominal e o tamanho do fêmur, a gente tem uma variabilidade maior para dizer que idade gestacional essa gestação se encontra. Então, o ideal é que a gente consiga fazer o ultrassom mais precoce possível para que a gente consiga, de forma segura, determinar essa idade gestacional. Vários estudos demonstram que a utilização de múltiplos parâmetros ultrassonográfico fetal apresentam a maior acurácia para determinar a idade gestacional, porque diminui o erro e aumenta a precisão nessa avaliação. E foi o que eu falei anteriormente, quando a gente utiliza vários parâmetros como o diâmetro biparietal, a circunferência abdominal, a circunferência cefálica e o comprimento do fêmur, a gente consegue predizer com a maior segurança essa idade gestacional. Entretanto, a gente tem que ter cuidado naqueles casos de exceção, no qual exista algum comprometimento nesse desenvolvimento fetal e aquele parâmetro isolado pode determinar e alterar essa idade gestacional, como por exemplo um feto que tem uma endopsia fetal por conta de uma isoimunização materna e ele acaba tendo uma distensão abdominal maior, ou aqueles fetos que tenham uma microcefalia, que não houve um desenvolvimento
do seu polo cefálico de forma adequada durante esse período gestacional, e esses parâmetros podem alterar essa idade gestacional. Mas de forma geral, naquelas gestações de baixo risco, sem comorbidades, que está evoluindo de forma adequada, a gente consegue, com a maior segurança, determinar a idade gestacional quando a gente utiliza vários parâmetros. Aqui, em relação à estimativa do peso fetal, ela é muito importante para o segmento devido a várias complicações que estão relacionadas do desenvolvimento fetal com o ganho de peso, tanto do ponto de vista de restrição do crescimento intrauterino, quanto aqueles fetos que vão apresentar grande para a idade gestacional, aqueles fetos GIG, né? Eles auxiliam na determinação da probabilidade de sobrevivência neonatal. A gente utiliza curvas e tabelas de peso e de parâmetros biométricos fetais que são específicos para a população avaliada, e ela é fundamental para uma adequada análise padrão. Então eu venho falando, já repeti algumas vezes aqui ao longo da nossa apresentação, que existem tabelas e curvas que determinam o peso fetal conforme a idade gestacional, e eu trouxe aqui uma tabela mostrando o que seria isso. Aqui, essa tabela mostra a idade gestacional em semanas, aqui da 10ª semana à 40ª, e o percentil no desenvolvimento fetal, que é que a gente esperaria. O que seria ideal aqui seria o feto que gira em torno do percentil 50, aqui com 40 semanas ele iria estar em torno de 3,6 kg, e quando há uma variação nesse desenvolvimento fetal, uma diminuição do seu percentil, a gente tem que estar atento que possa estar ocorrendo alguma alteração, tanto para mais quanto para menos. Então existem diversas indicações, né, para a realização do exame ultrassonográfico durante a gestação, conforme o período que se encontra essa mulher em relação à sua gestação. A gente tem recomendação de avaliação de forma específica. No primeiro trimestre, a gente busca avaliar se a gravidez é intraútero ou se pode ter uma gravidez de forma anômala em região de trompas, uma gravidez ectópica. Pode definir causa de sangramento vaginal, se esse sangramento está relacionado à implantação, se tem um sangramento retrocoriônico, e nos orientar se essa gestação vai ser viável ou não, se pode evoluir para um abortamento, qual conduta que a gente deve ter frente a essas pacientes que apresentam esses quadros, avaliar pacientes com dor pélvica, estimar a idade gestacional. Como eu falei ali no início, a gente tem avaliação do embrião, do saco gestacional, para poder estimar essa idade gestacional. Quando a gente faz de forma mais precoce, a gente consegue estimar com a maior segurança esse desenvolvimento gestacional e essa idade gestacional. Diagnosticar e avaliar a possibilidade de gestações múltiplas, confirmar a atividade cardíaca, avaliar massas pélvicas e uterinas. Eventualmente a paciente tem a presença de um mioma, de uma adenomiose, e isso porventura pode atrapalhar a sua gestação. Então o ultrassom no primeiro trimestre vai ser um importante preditor nessa avaliação de risco gestacional, né? Seria aquela primeira avaliação das pacientes. Além disso, a gente, quando realiza esse ultrassom no primeiro trimestre, a gente está buscando rastrear algumas alterações, como anomalias cromossômicas, determinar malformações graves em caso de anencefalia, e até guiar alguns procedimentos, como biópsia e vilosidades coriônicas. Vamos passar agora pela essa avaliação ultrassonográfica desde o período embrionário. Vamos passar pela ultrassonografia morfológica de primeiro e de segundo trimestre, e também avaliação ultrassonográfica no terceiro trimestre. Em idades gestacionais precoce, no caso da ultrassonografia no período embrionário, a melhor via para avaliação da gestação vai ser a vaginal. E aí, quando a gente faz essa avaliação ultrassonográfica, um dos achados que nós encontramos com frequência é o espessamento decidual. Ele é o primeiro sinal indireto ultrassonográfico de gestação. Normalmente a gente consegue visualizar esse espessamento decidual por volta de 4 semanas.
Porém, ele não é critério precoce de diagnóstico de gestação, porque pode acontecer em outros casos, como no caso de gravidez ectópica. A avaliação das estruturas embrionárias, a gente vai conseguir identificar de forma bem precoce, ali por volta de 4 semanas a gente já consegue identificar o saco gestacional e ele vai ser o primeiro sinal de diagnóstico de gestação intrauterina. Ele aparece como estrutura arredondada, anecoica, de aspecto cístico e é circundada por um halo hiperecóico. Aqui uma imagem ultrassonográfica demonstrando isso, né, que é o saco gestacional no período inicial da gestação. Então, nós vemos o útero, aqui seria o colo, e aqui a gente observa que há um espessamento decidual. A gente tem esse espessamento por volta de 12 milímetros e o saco gestacional de forma mais anecoica. Com o passar dos dias, a gente observa que esse saco gestacional ele é ocupado por duas cavidades que são repletas de fluido. A cavidade amniótica, que vai ser a parte mais interna, e a exocelômica, que é a cavidade coriônica, que é preenchida respectivamente pelos fluidos amniótico e o celômico. Elas têm composição bioquímica ácido básico diferente, que formam dois compartimentos. Aqui mostrando o que seria isso. Uma gestação inicial com saco gestacional, a cavidade coriônica, que é delimitada aqui por essas setas maiores, e que vai ser ocupada por duas cavidades que são repletas de fluido, como eu falei, que é a cavidade amniótica, que seria essa daqui, e o espaço exocelômico, que seria esse daqui. Aqui dentro, o saco gestacional. A avaliação desse período embrionário, a gente tem alguns aspectos que devemos avaliar do ponto de vista ultrassonográfico. Então, eu já falei inicialmente algumas coisas que a gente busca ver nesse primeiro trimestre, na avaliação ultrassonográfica. E aqui uma tabela demonstrando esses achados, né, que a gente deve identificar durante essa avaliação. Então, devemos determinar essa localização da gestação, se ela é intrauterina ou não, a presença de saco gestacional, vesícula vitelínica, embrião. Isso vai acontecendo de forma progressiva. Conforme vão se passando os dias, a gente vai observando a apresentação dessas estruturas através do ultrassom. Temos que determinar o número de embriões, a sua corionicidade, se essa gestação é gemelar, se no caso é uma gestação monocoriônica, monoamniótica, ou se é dicoriônica, diamniótica. A frequência cardíaca embrionária, se essa gestação está evoluindo de forma adequada, se o embrião está apresentando batimento cardioembrionário, a viabilidade da gestação, sinais ultrassonográficos de hematoma ou descolamento placentário, se esse útero apresenta alguma alteração, mioma, septo, malformação uterina, se nos ovários tem alguma alteração também de aspecto cístico, ou imagens sólidas que possam nos remeter a alguma doença ovariana. Então, esses são alguns aspectos ultrassonográficos que devemos avaliar nesse primeiro momento, nessa avaliação gestacional inicial. Outro aspecto falando sobre as medidas do saco gestacional, quando a gente se depara com um diâmetro médio menor que o esperado para a idade gestacional, ele pode ser um fator preditivo de um prognóstico reservado, mesmo naqueles casos que há presença de atividade cardíaca fetal. Em gestações com menos de 9 semanas, onde a gente encontra um saco gestacional com a medida inferior ao esperado, isso pode estar relacionado com algumas alterações cromossômicas, inclusive com a trissomia do cromossomo 16. Outro ponto que a gente avalia, conforme vai se passando, né, a gente começou falando sobre o saco gestacional, seria a vesícula vitelínica. Ela é a primeira estrutura a ser identificada através do ultrassom após o saco gestacional. Ela tem algumas funções de nutrição, função endócrina e metabólica, imunológica, excretora e também faz parte da hematopoiese inicial do embrião. Ela é visualizada como estrutura circular excêntrica com conteúdo líquido bem definido que mede cerca de 3 a 4 milímetros de diâmetro. Aqui mostrando a vesícula vitelínica em uma gestação inicial
por volta de 5 semanas e o embrião encontra-se adjacente aqui à vesícula vitelínica. A maioria das gestações anormais, mesmo aquelas com cariótipo alterado, apresenta a vesícula vitelínica de tamanho normal. As alterações da vesícula vitelínica observada, outras sonografias são decorrentes do desenvolvimento alterado ou, às vezes, da morte do embrião. Então, nessa fase inicial, quando a gente se depara com uma alteração ultrassonográfica do padrão dessa vesícula vitelínica, o que normalmente a gente recomenda é que essa paciente repita esse ultrassom ali no intervalo de 1 semana a 15 dias, para a gente poder predizer se essa gestação vai evoluir de forma adequada ou se infelizmente não vai ocorrer e essa paciente vai ter um abortamento, né? Em relação ao desenvolvimento do embrião, então repare, a gente vem falando, essa sequência ela é uma sequência do desenvolvimento embrionário. A gente tem o saco gestacional, a vesícula vitelínica, agora o surgimento do embrião. O desenvolvimento do embrião ele está presente no final da 4ª semana de gestação, porém ele só é visualizado a ultrassonografia transvaginal ao final da 5ª semana. Então, em gestações muito iniciais, às vezes a gente pode se deparar com a presença de saco gestacional, de vesícula vitelínica e não conseguir identificar o embrião. Isso não quer dizer que essa gestação não está evoluindo de forma correta, que vai ocorrer ou tem alguma alteração, mas sim que você está fazendo o exame de forma precoce. Então, a recomendação é repetir esse ultrassom com um intervalo semanal de 15 dias, no qual a gente vai conseguir avaliar esse embrião e eventualmente até observar o batimento cardioembrionário. A sua atividade cardíaca ela pode ser visualizada e medida pelo modo M no ultrassom com 5 semanas de gestação e com o embrião medindo em torno de 2 a 5 milímetros. O que eventualmente vocês vão encontrar uma divergência na literatura relacionada ao desenvolvimento e o surgimento do embrião no ultrassom. Tem alguns livros que relatam esse surgimento a partir de 5 semanas e o batimento cardioembrionário a partir de 6. Aqui, toda a nossa aula ela é feita usando como referência o Zugaib, a sua 4ª edição, que é a publicação mais recente que nós temos do Zugaib. Então, ele utiliza como parâmetro que essa presença da atividade cardíaca ocorre por volta de 5 semanas. Com 7 semanas de gestação, o tamanho do embrião ele já vai variar ali entre de 7 a 12 milímetros e o diâmetro da vesícula vitelínica em torno de 5 milímetros. A partir dessa fase, o embrião vai começar a ter um crescimento por volta de 1 milímetro por dia, até ele atingir o tamanho de 12 milímetros. Aqui já é possível distinguir tanto a cabeça quanto o tronco e visualizar um área hipercóico no polo cefálico que vai corresponder ao roboencéfalo. Aqui mostrando uma imagem mostrando, né, a vesícula vitelínica e o embrião por volta de 6 semanas, o embrião medindo aqui 5,3 milímetros, essa medida aqui. E aqui a biometria de um embrião já com 8 semanas e 3 dias, já com 19,2 milímetros. Aqui outra foto, outra imagem ultrassonográfica mostrando o aspecto de um embrião com 8 semanas e aqui as fotos apontando para o que será os membros, né? Membro superior e inferior, polo cefálico e essa imagem anecoica que eu falei que pode corresponder ao romboencéfalo. Aqui outra imagem ultrassonográfica, um corte transverso do polo cefálico do embrião de 8 semanas, mostrando o romboencéfalo. Com 9 semanas, o embrião ele vai assumir uma forma típica em C e o comprimento cabeça-nádega vai ser maior que 20 milímetros. Então, a gente está evoluindo na nossa gestação. Começamos lá no iniciozinho, falando sobre vesícula vitelínica, saco gestacional, embrião na sua fase mais inicial. Agora estamos por volta de 9 semanas e o embrião já medindo cerca de 20 milímetros. O polo cefálico ele vai se apresentar e vai
corresponder cerca de 1/3 do corpo, e no encéfalo a gente vai observar estruturas como foice cerebral, plexo coroide, e o próprio romboencéfalo, como eu já falei anteriormente. Com 10 semanas, o comprimento cabeça-nádega já vai variar entre 32 e 41 milímetros, e o embrião vai se apresentar com a forma mais. Vamos seguir falando sobre a ultrassonografia agora morfológica do primeiro trimestre. A gente está saindo desse período embrionário, né? E vamos passar para a parte fetal. Mas antes disso, quero falar um pouco sobre essa ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, no qual a gente utiliza o período que gira em torno de entre 11 e 13 semanas. Aqui a gente consegue avaliar a morfologia fetal e também fazer a medida de translucência no cal e outros marcadores de anomalias cromossômicas. É um exame extremamente importante porque tem uma boa acuricidade, uma boa acurácia e consegue nos orientar em determinados diagnósticos. Eventualmente você pode se deparar com uma alteração de translucência no cal que vai fazer nos pensar em uma alteração cromossômica, como um caso de síndrome de Down, que pode ter um aumento dessa medida da translucência. Além de utilizarmos o ultrassom de primeiro trimestre buscando eventuais alterações que possam estar relacionadas com alterações cromossômicas, o ultrassom também de primeiro trimestre ele é um ótimo exame para determinar a corionicidade no caso de gestações múltiplas, gestações gemelares. Por volta de 11 a 14 semanas completa, duas placentas separadas elas vão definir a gestação de coriônica. Quando a gente encontra na avaliação ultrassonográfica a projeção do córeo em direção à membrana amniótica, isso é um sinal patognomônico de gestação de coriônica. Eu trouxe algumas imagens ultrassonográficas mostrando essa avaliação na fase mais inicial da gestação de gestações gemelares, no caso que há duas placentas, né? Aqui essa primeira imagem mostrando a gestação gemelar dicoriônica, de 12 semanas e a gente visualiza duas placentas separadas e distintas. Aqui seria uma placenta e aqui a outra. A gente, nessa segunda figura, observa uma massa placentária única e a projeção do córeo em direção à membrana amniótica, que esse daqui a gente chama de sinal do lambda. Quando a gente encontra esse sinal, também a gente caracteriza essa gestação como uma gestação dicoriônica, onde existiriam duas placentas. Então, nessa fase inicial, com a utilização do ultrassom no primeiro trimestre, a gente consegue fazer diagnósticos de alterações iniciais, né, da gestação, que às vezes vão nos remeter a alterações relacionadas a cromossomopatias, e também em gestações gemelares a gente consegue também determinar a cronicidade, que isso vai ser um fator muito importante no acompanhamento gestacional, e algumas alterações que acontecem em gestações gemelares. Agora vamos passar desse período mais inicial da gestação e vamos adentrar a fase do segundo trimestre. E aqui, lembra daquela tabelinha que eu mostrei lá no início, né, mostrando o período gestacional, né, do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, o exame morfológico de rotina no segundo trimestre ele pode ser realizado a partir da 18ª semana de gestação. Idealmente, ele é feito ali por volta de 22 semanas. A gente utiliza esse período aqui entre 20 e 24 semanas. A gente tem vários parâmetros que devem ser avaliados nessa morfológica do segundo trimestre. Não é um exame que dá para ser feito de forma rápida e corrida. É um exame que tem que ser muito bem detalhado, porque aqui a gente consegue identificar algumas alterações que talvez sejam mais difíceis de serem identificadas com o passar do tempo, com a evolução da gestação. Então, dentre essas estruturas, a gente procura avaliar o corno posterior do ventrículo cerebral, lateral, cerebelo, cisterna magna, prega nucal, osso nasal, úmero, diâmetro posterior das pelvis renais e avaliação de membros como os pés. Aqui, como eu mostrei a tabela inicialmente lá falando quais
os tipos de parâmetros que a gente deve buscar na avaliação ultrassonográfica de primeiro trimestre, aqui mostrando uma tabela dos parâmetros que a gente deve buscar no ultrassom de segundo trimestre. E o período ideal que seria realizado aí entre 18 e 24 semanas. Então, determinar o número de fetos, atividade cardíaca, ver essa biometria fetal, com aquelas medidas que eu falei lá anteriormente, bem no início, de diâmetro biparietal, circunferência cefálica, circunferência abdominal, tamanho de fêmur, medidas adicionais, a morfologia fetal, se esse feto se apresenta algum tipo de alteração, o cordão umbilical, o líquido amniótico, a gente pode utilizar alguns parâmetros para a medida desse líquido amniótico, que eu vou falar também um pouquinho mais à frente ao decorrer da nossa apresentação. A placenta, sua localização, se há a presença de algum descolamento, algum sangramento. O comprimento desse colo uterino também fazendo nos pensar na possibilidade de um parto prematuro. Avaliação do útero, novamente, se tem alteração estrutural que possa também favorecer algum parto prematuro ou alguma dificuldade no período gestacional que possa interferir nessa evolução de forma habitual, né? Então, dentro da morfologia fetal, a gente vai avaliar alguns parâmetros. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Eu gostaria de reforçar que aqui eu busquei trazer alguns pontos mais importantes e a gente vai voltar eventualmente em algum aspecto que envolva essa avaliação gestacional. Uma única aula, ela é muito pouco para a gente falar de todos os aspectos. Imagina você falar tudo sobre o ultrassom de primeiro, segundo, terceiro trimestre em uma única apresentação. Isso é um conteúdo para a gente abordar aí durante um ano inteiro, porque tem muitos detalhes. Então, eu vou falar de forma bem mais sucinta e a gente vai voltar algumas vezes para falar sobre eventuais alterações no ultrassom. Então, na morfologia fetal, o que a gente vai avaliar? A gente tem que observar o crânio, examinar a sua integridade, a sua forma. Vamos medir aquele diâmetro biparietal, que eu já mostrei inicialmente como é que é feito, a sua circunferência cefálica. Avaliar o encéfalo, examinar os ventrículos cerebrais, plexo coroide, estrutura da linha média, o cabo do septo pelúcido, fossa posterior, cerebelo e cisterna magna e medir o corno posterior do ventrículo lateral. A face a gente tem que examinar o perfil, as órbitas dos cristalinos, o osso nasal, os lábios e o palato. Então, esse exame morfológico de segundo trimestre, ele é muito importante porque ele avalia diversos aspectos. Não tem como a gente fazer um exame bem feito e bem detalhado se correr e fazer um exame muito rápido, porque são muitas estruturas para serem avaliadas. Além disso, que eu falei, a gente tem aqui a avaliação do pescoço, medir a sua espessura e a prega nucal, a coluna, examinar toda a sua extensão, tanto cervical, torácica, lombar, sacral, nos cortes tanto longitudinal quanto coronal e transversal, o tórax, avaliar o parênquima pulmonar, no corte sagital do tórax, examinar a integridade do diafragma, o formato do tórax. Aqui a gente às vezes pega paciente que até realizou um exame de segundo trimestre, uma avaliação morfológica, mas às vezes não foi feito de forma adequada. E aí a gente, essa paciente vai ser submetida a um parto, ou ela entre trabalho de parto, vai fazer uma cesariana, enfim. E quando esse neném nasce, ele apresenta alguma malformação, como a mielomeningocele, que não foi descrita no exame, ou às vezes essa paciente não fez o diagnóstico e aí a gente é surpreendido no momento do nascimento. Então é muito importante essa realização desse exame nesse período. Do ponto de vista cardíaco, a avaliação ela deve incluir a frequência, o ritmo. A gente tem que tentar identificar e rastrear algumas cardiopatias por meio da avaliação de algumas estruturas, como a posição das 4 câmaras cardíacas, analisar a presença
se tem as 4 cavidades, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e esquerdo, e se essas cavidades têm dimensões e espessuras proporcionais, a posição da saída da aorta e do eixo ou o eixo longo, né? Analisar a aorta emergindo do ventrículo esquerdo, observar a posição de saída da artéria pulmonar ou eixo curto, a posição dos vasos. No mesmo corte vai se observar a artéria pulmonar, a aorta e a veia cava superior. No abdômen, no corte transverso, avaliar a localização, presença e tamanho do estômago e da vesícula biliar, avaliar a integridade da parede abdominal, a inserção do cordão umbilical e no corte transverso avaliar os rins. No corte transverso ainda, ou no longitudinal, a gente tem que demonstrar a bexiga urinária. Então, é um exame de extrema importância que pode identificar diversas malformações e que, se for feito, volta a reforçar de forma não muito detalhada, pode deixar passar alguns diagnósticos. As extremidades, vamos avaliar a presença de todos os ossos longos, incluindo a sua forma e o aspecto ultrassonográfico dos movimentos das articulações, avaliar o posicionamento das mãos e dos dígitos. O osso mais frequentemente medido, como eu falei anteriormente, é o fêmur. A gente utiliza para a determinação da biometria fetal. O úmero e o pé também são medidos com certa frequência, porque podem ser utilizados no rastreamento de anomalias cromossômicas. A avaliação da genitália geralmente é rara, apresenta indicação médica como em doenças ligadas ao sexo e nos casos de suspeita de genitália umbígua, que tem também aquelas alterações cromossômicas relacionadas. Agora, o ultrassom de terceiro trimestre seria aquele ultrassom que a gente vai utilizar para avaliação do bem-estar fetal, ver se ele está tendo o desenvolvimento adequado do seu peso, do seu tamanho, e a gente pode utilizar também esse ultrassom para determinar essa vitalidade gestacional, o bem-estar fetal. E aqui a gente vai utilizar alguns parâmetros como movimentos corporais, respiratórios, tônus e o líquido amniótico, que esses parâmetros fazem parte da avaliação do perfil biofísico fetal. Aqui a gente deve avaliar também o encéfalo, coração, pulmão, rim e trato gastrointestinal. Mas a avaliação morfológica de segundo trimestre, ela é o exame mais importante para identificar algumas alterações que possam ocorrer. Com o evoluir da gestação, determinadas alterações às vezes vão ficar um pouco mais difíceis de ser diagnosticadas. Aqui são os parâmetros que são avaliados no ultrassom de terceiro trimestre, isso após 34 semanas, né? Então, voltamos a reforçar o número de fetos, a atividade cardíaca, como é que ela se apresenta, a apresentação fetal, se esse feto está cefálico, se está pélvico, se está transverso, a biometria fetal, fazendo toda aquela medição para ver se esse feto se encontra num percentil adequado, como é que está ocorrendo a evolução dessa gestação, se o crescimento fetal está adequado, a sua morfologia, se tem alguma alteração ou alguma malformação que eventualmente não foi diagnosticada anteriormente, o bem-estar fetal, que a gente vai abordar um pouco mais à frente falando sobre o perfil biofísico fetal, o cordão umbilical, o volume do líquido amniótico, a placenta, se ela está de forma que possa causar alguma dificuldade no parto, obstruindo o orifício interno do colo uterino, e novamente o útero, aquelas malformações que a gente já, ou alterações estruturais que a gente já comentou. Então, no terceiro trimestre a gente vai buscar avaliar o grau placentário, indicar a localização da placenta e sua relação com o colo uterino, como eu falei, se ela está próxima ao colo uterino, se ela está recobrindo o colo uterino, que possa trazer alguma dificuldade ao parto normal ou eventualmente algum sangramento. Se há presença de miomas, descrever a relação com o segmento inferior e o tamanho, para que durante o período do parto você possa determinar a melhor via de parto e se há alguma contraindicação, tanto do ponto de vista de partos normais ou eventualmente cesariana.
Então, a gente passou aí pela avaliação ultrassonográfica de período embrionário, primeiro e segundo trimestre, e também do terceiro trimestre, algumas alterações que possam ocorrer, o que é que a gente deve buscar nessa avaliação ultrassonográfica, o que é que a gente espera encontrar nesses exames. E agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação da vitalidade fetal, dando seguimento aí à nossa apresentação. O prognóstico de gestação de alto risco melhorou bastante, sensivelmente, com o avanço, né, dos exames e a utilização de mecanismos para avaliação dessa vitalidade fetal. O maior entendimento dos métodos da avaliação do bem-estar fetal é, favorece esse desfecho favorável, mesmo em gestações de alto risco. Os riscos maternos também são minimizados, porque acabam sendo essas pacientes abordadas de forma mais adequada. E também, nessa avaliação da vitalidade fetal, a gente pode escolher o melhor momento para o parto de forma segura, tanto do ponto de vista materno quanto do ponto de vista fetal. Para avaliação da vitalidade fetal, a gente vai utilizar alguns métodos clínicos que a gente utiliza tanto o exame ultrassonográfico como a cardiotocografia. E dentre os critérios utilizados para essa determinação da vitalidade fetal estão inclusos a observação da movimentação fetal, a utilização de cardiotocografia e avaliação desse padrão da cardiotocografia, o perfil biofísico fetal, que dentro desse perfil biofísico existem outros critérios que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e também a avaliação ultrassonográfica através do Doppler. Então, os exames que são utilizados para a determinação da avaliação da vitalidade fetal, eles são indicados em algumas situações em que exista risco de comprometimento da oxigenação fetal. E dentre esses fatores que incluiriam risco, que pode determinar risco para essa gestação, a gente pode partir de três pressupostos: de alterações maternas, doenças maternas que possam levar a uma hipoxemia fetal, alguma intercorrência na gestação ou eventualmente doenças fetais. Dentre as doenças maternas, a gente tem uma série de alterações que podem cursar com essa alteração da vitalidade fetal. Entre elas, síndromes hipertensivas, aquelas pacientes que apresentam hipertensão crônica, que eventualmente vão evoluir para uma pré-eclâmpsia superadjuntada, ou aquelas pacientes que não tinham nenhum problema pressórico, mas apresentou hipertensão gestacional, ou evoluiu para uma pré-eclâmpsia, ou mesmo um caso mais grave de eclâmpsia. Essas pacientes podem ter alterações que vão influenciar no bem-estar fetal e eventualmente esse feto pode evoluir para uma hipóxia e até mesmo um óbito intrauterino. Algumas endocrinopatias, como hipotireoidismo, diabetes, cardiopatias maternas, pneumopatias, doenças de tecido conjuntivo, como lúpus, nefropatia, hemopatias, trombofilias, problemas de coagulação, ou mesmo alguns casos pacientes que tenham diagnóstico de uma neoplasia maligna. Então existem diversas alterações que podem enquadrar essa mulher na sua gestação como uma mulher de uma gestação de alto risco, no qual a gente tem que estar atento a eventuais alterações que possam interferir nessa gestação de forma que a sua evolução não seja de forma adequada e comprometer tanto o bem-estar materno quanto o fetal. Dentre as intercorrências da gestação, a gente pode citar restrição do crescimento fetal, gestações prolongadas, gestações pós-data, aquelas pacientes que têm antecedentes obstétricos desfavoráveis, tem 2, 3 gestações no qual evoluíram para abortamento ou morte intrauterina, alterações do volume do líquido amniótico, novamente pacientes que têm alteração do seu perfil glicêmico, pacientes diabéticas, eventualmente vão apresentar aumento desse líquido amniótico com a polidramia, ou às vezes podem, em outros casos, não no caso da paciente diabética, mas em outros casos pode acontecer uma diminuição desse líquido amniótico, rotura prematura de membranas ovulares, pacientes que
são gestações gemelares, também tem que ter uma atenção maior, porque normalmente essas pacientes, ou eventualmente essas pacientes podem apresentar alguma intercorrência durante a gestação e a sua gestação não chegar tão próximo ao termo e acontecer de forma prematura, ou aqueles casos de placenta prévia, onde a placenta está próxima ou recobrindo todo o orifício do colo uterino, onde pode ocorrer sangramento e sangramentos importantes que vão interferir nessa vitalidade fetal. Dentre as doenças fetais, a gente pode incluir anemia fetal, cardiopatias fetais, diversas malformações que, apesar de não serem tão frequentes, mas a gente vê eventualmente no nosso dia a dia, algumas mais frequentes, outras bem mais raras, infecções fetais durante o período gestacional. E aí, dentre essa avaliação que a gente pode fazer, como eu falei lá no início, a gente vai utilizar alguns parâmetros. Parâmetro ultrassonográfico através da avaliação do Doppler e também nessa avaliação ultrassonográfica a gente vai utilizar algumas características que estão inclusas aqui no perfil biofísico fetal e também a avaliação da cardiotocografia. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender melhor como a gente faz essa avaliação da vitalidade fetal no período gestacional. Então vamos começar falando um pouco do Doppler, depois da cardiotocografia e por último do perfil biofísico fetal. Então no Doppler, o Doppler é um estudo que a gente utiliza durante o ultrassom, no qual ele vai fazer a avaliação da velocidade do fluxo sanguíneo dos vasos. Ele é utilizado para avaliar a circulação materna através das artérias uterinas e também feto-placentária, através das artérias umbilicais e, do ponto de vista fetal, artéria cerebral média, aorta abdominal, artérias renais, ducto venoso e seio transverso. Ele disponibiliza de forma não invasiva e possibilidade única de estudo da hemodinâmica fetal em resposta ao déficit de oxigenação. Aquelas pacientes que vão apresentar, aqueles fetos que vão apresentar uma hipoxemia, a gente observa que há uma alteração do perfil desse sangue, né, da forma que ele corre nos vasos e uma alteração no seu Doppler. E quais são as indicações e aplicabilidade da Doppler velocimetria? Ela busca nos mostrar como ocorre o fluxo dos vasos, a placenta, tanto as artérias uterinas e umbilicais, e ela é utilizada para o estudo da função, né, desses órgãos. A sua indicação está reservada a gestações que possam evoluir com insuficiência placentária e no qual essa insuficiência placentária vai levar a uma hipoxemia fetal, em alguns casos até óbito intrauterino. Entre as doenças maternas que mais se relacionam à insuficiência placentária, a gente pode citar hipertensão arterial em todas as suas formas, como eu falei anteriormente, né, de hipertensão crônica, pré-eclâmpsia superadjuntada, eclâmpsia, casos de endocrinopatias como diabetes tipo 1 e 2, trombofilia congênita e adquirida, cardiopatias, principalmente as cardiopatias cianóticas, casos de doenças do colágeno como lúpus, pneumopatias restritas graves. Então vamos falar dos vasos, no qual a gente avalia através do Doppler. Então, para iniciar, vamos falar sobre a avaliação do Doppler das artérias uterinas. Normalmente, quando há alteração dessa avaliação do Doppler das artérias uterinas, está associado com a invasão trofoblástica inadequada, que aí vai determinar um fluxo e uma manutenção de alta resistência vascular. Normalmente, a gente observa um índice de pulsatilidade acima do percentil 95 da curva de normalidade. E também, né, através da avaliação do Doppler, a gente consegue observar uma incisura protodiastólica em ambas as artérias, que elas vão persistir após 24 semanas de gestação. Aqui eu trouxe uma imagem ultrassonográfica mostrando exatamente isso, dessa alteração ultrassonográfica através do Doppler,
no qual a gente avalia a figura inicial. Essa figura aqui de cima mostra um Doppler que seria normal, que é um fluxo de baixa resistência na artéria uterina. Aqui a gente já observa um fluxo de alta resistência com incisura protodiastólica, que seria essa curva após a, a contração. Aí a gente observa aqui, ó, onde está as setas, que há um aumento da resistência. Então, essa avaliação aqui a gente tem que lembrar da parte hemodinâmica de contração, de sístole e diástole, né? Como vai chegar, como é a representação desse fluxo sanguíneo através do vaso. Então a gente tem período de sístole e diástole, onde há um estreitamento e uma dilatação do vaso. E nos fluxos de baixa resistência, a gente observa que a variabilidade aqui é um pouco menor. Nesse fluxo de alta resistência, a gente observa que tem uma incisura aqui nessa parte, nesse vale da onda, né? Então, apesar de haver uma associação entre os resultados anormais do Doppler das artérias uterinas e também resultados adversos perinatais, o valor preditivo da avaliação das artérias uterinas é baixo e acaba limitando a sua utilização na prática clínica. A gente vai utilizar outros vasos para determinar essa vitalidade fetal. E eu vou falar aqui um pouco mais à frente sobre cada um deles. Então a gente falou um pouquinho sobre a avaliação do Doppler das artérias uterinas, vamos falar agora um pouco sobre o Doppler das artérias umbilicais. Ele reflete a resistência placentária que pode estar aumentada por placentação inadequada, infartos ou trombose do leito placentário. Ele se descreve com aumento de relação sístole e diástole das artérias umbilicais e pode ser observado em aproximadamente quando há um comprometimento de 30% da área placentária. A presença de fluxo ausente ou reverso das artérias umbilicais ocorre quando há um comprometimento mais extenso, por volta de 70% da placenta. Vai apresentar alguma lesão na sua vasculatura. Quando ocorre alteração do Doppler das artérias uterinas, artérias umbilicais, pode há um comprometimento da hemodinâmica fetal. E o que a gente observa é que essa alteração da hemodinâmica fetal, o feto ele vai tentar se proteger e vai priorizar os órgãos nobres, né? Como cérebro, coração, adrenal, em detrimento de outras estruturas, como músculo, vísceras e rins. Quando há uma presença na normalidade do Doppler, por resultado de índices anormais ou por diagnóstico de fluxo ausente ou reverso, a gente deve considerar a possibilidade de uma insuficiência placentária. E aí, como eu falei, o feto, nesse ambiente que é hostil para ele, onde a oxigenação está ocorrendo de forma inadequada, ele vai tender a uma centralização. Essa centralização seria a preservação de órgãos nobres em detrimento de outros. Então, a gente utiliza o Doppler também para avaliação da vitalidade fetal e aí a gente vai usar alguns vasos que conseguem nos dizer com alguma segurança se essa gestação tem algum problema do ponto de vista de oxigenação fetal, se pode estar ocorrendo uma hipóxia, uma acidose fetal, e com base nessa alteração do perfil desse Doppler. E aí a gente pode utilizar a avaliação da artéria cerebral média. O território arterial ele é o primeiro a se alterar diante de uma hipoxemia fetal. E a artéria cerebral média ele é o vaso escolhido para avaliação desse território arterial fetal, visto que a utilização do ultrassom para avaliar esses vasos, ele tem uma boa reprodutibilidade. Mediante um quadro de hipoxemia, a gente vai observar um aumento do fluxo sanguíneo na diástole com consequente diminuição dos índices de pulsatilidade. Além da avaliação do ponto de vista arterial, no Doppler dos vasos arteriais, a gente também tem a avaliação do território venoso. Aqui, como representante, a gente tem a veia cava inferior, o ducto venoso e a veia umbilical. Além nos casos que ocorre uma hipoxemia, está tendo alteração desse fluxo sanguíneo, uma insuficiência placentária,
além da tentativa da manutenção do fluxo sanguíneo para as áreas nobres, como no caso o cérebro, em detrimento de outras áreas, ela não vai ser só marcada pela vasodilatação nesses territórios, mas a gente observa que também ocorre uma vasoconstrição nos demais territórios e um aumento do fluxo sanguíneo para as câmaras cardíacas. As anormalidades nesse território são associadas à acidose no nascimento. Então, é de grande valia a nossa avaliação do Doppler desses territórios também, porque através deles a gente consegue ter uma noção se está ocorrendo ou não uma alteração do fluxo sanguíneo fetal e se esse feto eventualmente está entrando em sofrimento ou tendo um processo de centralização. Aqui um fluxograma mostrando como seria o manejo das pacientes que eventualmente apresentam alteração do Doppler das artérias umbilicais. Então a gente submeteu essa paciente à avaliação do Doppler das artérias umbilicais e ela apresentou uma alteração no seu fluxo. O que a gente tem que buscar observar? Esse fluxo diastólico ele ainda é positivo? Se ela apresenta um fluxo diastólico positivo, a gente continua a avaliação através do Doppler e a gente vai avaliar a artéria cerebral média. Se por acaso essa artéria cerebral média estiver normal, essa paciente tem indicação de fazer uma reavaliação em até 2 semanas com avaliação do Doppler de artéria umbilical, artéria cerebral média e fazer também o perfil biofísico fetal. Caso você faça o ultrassom e o Doppler da artéria cerebral média e ela se apresenta anormal, a gente vai fazer a avaliação do ducto venoso. Se esse ducto venoso tiver um índice de resistência menor que 1, a gente faz uma reavaliação diária. Essa paciente tem que ser acompanhada muito perto, né? Porque já pode estar acontecendo um processo de hipóxia. Então tem que fazer uma reavaliação diária através da avaliação com Doppler de artéria umbilical, artéria cerebral média, ducto venoso e fazer o perfil biofísico fetal. Se caso for realizado a avaliação do ducto venoso e a gente observa que esse índice é maior do que 1, essa paciente tem que ser encaminhada para a resolução. E isso pode ser feito um parto imediato ou mediato. Isso depende muito da idade gestacional que essa paciente se encontra, se há necessidade de fazer corticoterapia ou não. Em casos que essa paciente possa e há necessidade de fazer corticoterapia, a gente vai fazer o corticoide durante 48 horas, né? E resolver após esse período. Se essa paciente tem uma descompensação, seja ela materna ou uma descompensação fetal, no qual o risco é muito grande de ocorrer um óbito intrauterino, então esse parto tem que ser de forma imediata. Outra situação seria aquela paciente que fez avaliação do Doppler das artérias umbilicais e houve uma alteração do seu fluxo, ela está com fluxo diastólico ausente. Vamos novamente avaliar a artéria cerebral média. Se por acaso tiver normal, a gente vai fazer a reavaliação diária, assim como fizemos aqui anteriormente. Só que aqui a gente consegue espaçar com um intervalo um pouco maior. Isso daqui tem que ser avaliado todos os dias. Se vier anormal, vamos novamente avaliar o ducto venoso. E aqui é o mesmo fluxograma que a gente utilizou anteriormente. Se por acaso esse índice do ducto venoso for menor que 1, essa paciente vai ter que fazer a reavaliação diária. Se for maior do que 1, a gente tem que indicar a resolução dessa gestação. E nos casos que a gente avaliou a artéria umbilical e há um fluxo diastólico reverso, essa paciente não tem mais indicação de fazer nenhum acompanhamento e nem postergar mais sua gestação. Ela vai ter a recomendação de resolução, seja ele imediato ou mediato, como já expliquei anteriormente. Ainda dentro da avaliação da vitalidade fetal, outro método que a gente pode utilizar, a gente falou um pouco do Doppler, agora vamos falar um pouco da cardiotocografia. A cardiotocografia é outro assunto que volta e meia durante as nossas aulas e
e sempre quando a gente fala de assistência obstétrica, a gente volta e fala um pouco dela, que ela é um exame bem comum e que a gente utiliza com bastante frequência na nossa prática diária. Ele é um método de avaliação de vitalidade fetal que fundamenta na análise de parâmetros que possibilitam estudar os efeitos da hipoxemia no sistema nervoso central. É um teste útil para situações em que existe maturidade cardíaca e neurológica fetal, desde que haja viabilidade de condições de sobrevida extrauterina. Os parâmetros da cardiotocografia. A gente vai passar por esses parâmetros, falar sobre qual a importância da avaliação e o que a gente vai considerar fundamental para essa avaliação na vitalidade fetal. Então vamos começar aqui. Dentro desses parâmetros da cardiotocografia, a gente vai ter aqui linha de base, variabilidade, acelerações e desacelerações. Vamos começar aqui falando sobre a linha de base. A linha de base a gente vai ter um traçado. A cardiotocografia tem dois transdutores que são colocados no abdômen materno e a gente faz esse acompanhamento ali num período de 10, 15, 20 minutos, isso depende. E nesse acompanhamento vai gerar um traçado. Nesse traçado a gente vai avaliar esses parâmetros que eu estou falando aqui para vocês. Eu vou colocar algumas imagens da cardiotocografia que vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Dentro desse traçado, o que a gente vai observar? A frequência cardíaca fetal. E o que a gente vai considerar normal, e às vezes isso daqui pode variar também um pouco de referência, às vezes tem algumas referências, como aqui o Zugab nos coloca que a linha de base normal é considerada de 110 a 160, outros vão considerar 120, enfim. Então a linha de base que seria considerada normal é aquela que gira em torno de 110 a 160. Bradicardia, naqueles casos que a frequência cardíaca fetal está menor que 110 e taquicardia quando está maior que 160. Quando ocorre alguma alteração nesse sentido, a gente pode estar frente a um quadro de hipoxemia fetal. Então, essa linha de base é avaliada em qualquer segmento, num período de avaliação de 10 minutos no traçado cardiotocográfico. Aqui mostrando uma linha de base normal e uma variabilidade normal, uma aceleração transitória. Aqui a gente tem o que seria a linha de base. Quando a gente observa esse traçado, vamos considerar que esse traçado aqui foi um período de 10 minutos. A linha de base gira em torno aqui de 140, que é quando a gente pega a média desse traçado do batimento cardiofetal. Durante essa avaliação, a gente observa que teve um período que houve uma aceleração. Essa aceleração aqui é uma aceleração transitória que está dentro do padrão normal da cardiotocografia. Aqui mostrando uma cardiotocografia no qual essa linha de base está apresentando um quadro de taquicardia fetal, onde a linha de base está girando aqui em torno de 170. A gente observa que há pequenas desacelerações aqui, mas quando a gente pega a média dessa frequência cardíaca fetal, ela gira em torno de 170. E, por último, nosso exemplo aqui, uma linha de base que a gente poderia considerar de uma bradicardia, né? Se a gente pegar a média aqui, ela vai estar girando em torno de 110, 105, está mais ou menos nessa linha, né? Nesses casos, tanto do ponto de vista de bradicardia quanto taquicardia, a gente pode estar associado com uma alteração da oxigenação fetal e em um período em um quadro de hipoxemia. Então, aqui dentro dos parâmetros que a gente avalia da cardiotocografia, a gente falou da linha de base, vamos falar agora um pouquinho da variabilidade, depois aceleração e desaceleração. Dentro dos parâmetros que a gente avalia da variabilidade, a gente tem aqui a variabilidade que é ausente, ela pode ser aumentada e também apresentar um padrão sinusoidal. Eu vou mostrar aqui como ela se apresenta no gráfico da cardiotocografia para a gente compreender melhor essa avaliação desse gráfico. Então, essa variabilidade é definida com a oscilação da linha de base da frequência cardíaca fetal. Aquela variabilidade
que a gente considera diminuída é aquela em qual a frequência cardíaca fetal é menor que 5 batimentos por minuto. Então a gente observa que nesse caso o padrão da cartografia uma alteração discreta da sua linha de base. Então a variabilidade bem curta, menos que 5. E aí a gente entra novamente naqueles aspectos que a gente já falou, que às vezes a alteração na cartografia pode estar relacionada com a hipoxemia fetal. Não necessariamente, mas tem que fazer a gente pensar. Em alguns casos, como no caso de taquicardia ou uma variabilidade aumentada, outras causas podem estar associadas também com essa alteração da frequência cardíaca. Às vezes, se a mãe estiver, por exemplo, apresentando um quadro febril, a gente pode ter essa alteração da frequência cardíaca fetal. Aqui um quadro de uma variabilidade aumentada maior que 25 batimentos por minuto. A gente observa que esse padrão ele se mantém por todo o traçado da cartografia. E por último aqui dentro dessa avaliação da variabilidade a gente tem esse aspecto sinusoidal, que ele é um aspecto de característica monótona, de ritmo fixo e irregular, e vai se caracterizar por ondas em forma de sino com amplitude de 5 a 15 batimentos por minuto. Às vezes a gente pode encontrar esse padrão aqui em fetos hidrópicos de mães aloimunizadas. E em caso da aceleração, a aceleração transitória ela vai ser definida como uma ascensão abrupta entre o início da aceleração e o pico inferior, e a frequência cardíaca, o seu pico é superior ou igual a 15 batimentos por minuto em relação à linha de base, com duração mínima de 15 segundos e a máxima inferior a 2 minutos. Aqui mostrando uma cartografia com aceleração transitória após um estímulo sonoro. Aqui ocorre um estímulo sonoro, a gente tem alguns equipamentos que podem fazer, tipo uma buzina. Você faz esse estímulo sonoro e aí a gente observa que há um aumento dessa frequência cardíaca fetal. Ele mantinha no traçado uma variabilidade aqui pequena, né, por volta de 5, e aí foi feito o estímulo sonoro, a gente observa que há um aumento da frequência cardíaca, aqui estava girando em torno de 130, aí ele aumentou o seu padrão, foi ali para torno de 150, e depois ele volta ao padrão que ele mantinha inicialmente. Aqui mostrando um caso de desaceleração, uma desaceleração prolongada, nesse caso aqui da seta azul. A gente observa que aqui na parte inferior do gráfico, que eu não falei ainda, essa parte inferior mostra as contrações uterinas. Quando ocorre uma contração uterina, ele também marca aqui no gráfico. A gente tem também, dentro do aparelho do cardiotocógrafo, a gente tem uma maneira de avaliar a movimentação fetal. A gente entrega para a mãe uma espécie de um botãozinho e toda vez que ela sente uma movimentação fetal, a gente pede para ela apertar e isso vai marcando no gráfico a movimentação fetal. E às vezes a gente pode encontrar uma alteração na frequência cardíaca associada à movimentação fetal. Aqui uma presença de uma desaceleração após uma contração uterina. Então houve uma contração uterina e a frequência cardíaca fetal caiu, foi lá embaixo. Isso também pode estar relacionado com o processo de hipóxia, uma falência placentária, o sangue não está chegando de forma adequada para esse feto. Elas são classificadas em desacelerações precoces, tardias e variáveis e se relacionam temporalmente com as contrações uterinas, como eu falei nesse exemplo anterior. Aqui mostrando os parâmetros que a gente utiliza para pontuar esse índice cardiotocométrico. A gente vai utilizar a linha de base, quando é considerada normal, vai pontuar, vai ser correspondente a 1 ponto. Quando tem uma variabilidade, vai ser 1 ponto. Acelerações transitórias, se tiver ao menos uma aceleração, ele vai pontuar 2. E quando não tem nenhuma presença de uma desaceleração, vai pontuar 1. É 1, 2 ou 0, né? Se por acaso
não houver presença de acelerações, ele não pontua, é zero. Então, o índice cardiotocométrico é o somatório dessas pontuações. A gente vai considerar um feto ativo quando ele tem um índice por volta de 4 a 5, que é considerado que é o normal, hipoativo quando está com 2 e 3, e inativo quando é 0 ou 1, que seria o anormal. Esse daqui seria o suspeito que a gente tem que aumentar a nossa atenção, né, para esses casos. E agora vamos falar sobre o perfil biofísico fetal. A gente falou sobre critérios ultrassonográficos através do Doppler, falamos sobre a cartografia e agora vamos voltar a falar sobre ultrassom, mas agora falando sobre o perfil biofísico fetal e os seus parâmetros, né, que são utilizados para a sua avaliação. Além da ultrassonografia, na avaliação do perfil biofísico fetal, a gente faz também a avaliação da cartografia, que foi o exame que a gente acabou de ver. Então, dentre os parâmetros que são utilizados para avaliação do perfil biofísico fetal, a gente vai avaliar através do ultrassom o tônus, o movimento corporal, o movimento respiratório ou pulmonar, né? E também a cardiotocografia desse paciente, para observar se, através também de um sistema de pontuação, se esse feto pode estar sofrendo um processo de hipóxia ou não. Ele é um método propedêutico para avaliar o bem-estar fetal que vai estudar as atividades biofísicas fetais e a estimativa do volume do líquido amniótico, que dentro da avaliação do perfil biofísico fetal, é o único marcador crônico, né? Para sua execução, como eu falei, só é necessário o aparelho da cartografia e do ultrassom. Segundo a teoria da hipoxemia gradual, a sensibilidade desses centros à hipoxemia respeita uma ordem inversa do desenvolvimento embrionário. Então, o que a gente observa é que as primeiras alterações que vão ocorrer do ponto de vista fetal é a alteração da frequência cardíaca fetal, depois os movimentos respiratórios fetais ou movimentos pulmonares, depois a alteração dos movimentos corporais e por último o tônus. Quando a gente encontra uma gestante, um feto que já tem alteração no seu tônus, pode existir um processo de hipóxia muito acentuado e essa gestação pode estar correndo um risco, né, de um óbito intrauterino. O marcador crônico do perfil biofísico fetal, como eu falei, é o líquido amniótico. Após a segunda metade da gestação, os principais responsáveis pela produção do líquido amniótico vão ser o pulmão e, sobretudo, os rins do feto. Diante de um quadro de hipoxemia crônica e após um desencadeamento do fenômeno de centralização da circulação fetal que a gente viu lá atrás, através do Doppler, onde há uma prioridade de órgãos como o cérebro e coração em detrimento de outros, pode ocorrer a redução da perfusão sanguínea de alguns órgãos, acarretando uma menor diurese e assim uma diminuição do volume do líquido amniótico. Então ele é um marcador também que nos faz pensar em um processo de hipoxemia fetal. Da avaliação da frequência cardíaca fetal, a gente vai observar os padrões, né? Se é um padrão ativo, se é um padrão reativo ao estímulo sônico ou um padrão hiporreativo bifásico. Das variáveis ultrassonográficas, a gente vai ter os movimentos respiratórios fetais, os movimentos corporais, o tônus e o volume do líquido amniótico. Então, essas são as nossas variáveis que fazem parte da avaliação do perfil biofísico fetal. Dentre os movimentos respiratórios fetais, a gente vai considerar normal a presença de pelo menos um episódio de movimento respiratório com duração em torno de 30 segundos. Então, quando a gente faz a avaliação ultrassonográfica, a gente tem que, no período ali, no intervalo, que normalmente dura em torno de 30 minutos, observar ao menos um movimento respiratório durante essa avaliação. Em caso de hipóxia, infecção ovular ou em caso de hipoglicemia ou até mesmo caso de hiperglicemia exacerbada,
ou uso de bebidas que contenham cafeína pode apresentar alteração desse movimento respiratório fetal. Então, associado à avaliação imaginológica através do exame ultrassonográfico, a gente tem que ter um background dessa paciente, saber como é que está sendo o acompanhamento gestacional dela, se ela tem alguma alteração, se faz algum tipo de tratamento, algum problema de saúde que possa estar relacionado com um eventual achado ultrassonográfico. Além dos movimentos respiratórios ou movimentos pulmonares, a gente tem os movimentos corporais fetais. E eles podem ser classificados em movimentos simples ou isolados, que são aqueles movimentos de flexão, extensão de membros, rotação, estiramento e movimentos respiratórios. A ocorrência de um movimento rápido ou amplo ou de 3 movimentos corporais lentos caracteriza a normalidade dessa atividade biofísica. Então, passando aí pela avaliação no perfil biofísico, a gente viu a frequência cardíaca, os movimentos pulmonares ou respiratórios, os movimentos corporais e o seu padrão de normalidade. E outro tipo de avaliação que é muito importante é a avaliação do tônus. O tônus é a primeira atividade biofísica a se desenvolver. E no caso de uma alteração relacionada a uma hipoxemia, ele vai ser a última a desaparecer na avaliação do perfil biofísico. Então é um importante marcador. Quando a gente encontra uma alteração relacionada ao tônus, como eu falei, pode ser uma gestação que esteja correndo risco por conta de uma hipoxemia severa. Na ausência de movimentos corporais fetais, deve-se avaliar o tônus pela visualização dos movimentos de abertura e fechamento das mãos e pela constatação dos movimentos palpebrais e de sucção. O nosso último marcador da avaliação do perfil biofísico fetal, que vai ser o nosso marcador crônico, vai ser o volume do líquido amniótico. Inicialmente, na elaboração do perfil biofísico, utilizou para avaliação dessa variável a maior medida do bolsão e é considerado normal aqueles que atingem valores superiores ou igual a 2 centímetros. Hoje, o índice de líquido amniótico a gente pode utilizar a soma desses maiores bolsões e classificá-lo, né? Se existe uma oligodramia, uma polidramia ou se está dentro da faixa de normalidade. Aqui uma tabela mostrando como é que a gente vai fazer a interpretação e a conduta de acordo com o resultado do perfil biofísico fetal. A gente vai pontuar esses parâmetros que eu falei anteriormente e, dependendo da sua pontuação, existe uma indicação para fazer somente o acompanhamento. Em alguns casos, tem indicação para fazer a resolução da gestação. Então, como eu falei, para cada uma das variáveis que são consideradas normais, eles vão ser atribuídos alguns pontos. Aquelas que não houve alteração vão receber 2 pontos. Para as que são anormais, elas não pontuam. O valor total do teste ele vai variar de 0 a 10 pontos. A gente tem recomendação para ter uma conduta mais ativa quando os valores do perfil biofísico fetal é inferior a 6. É fundamental no fato de que abaixo desse valor há uma associação com acidose no nascimento. Os scores do perfil biofísico fetal iguais a 6 podem indicar a resolução da gestação quando a idade ela é superior a 34 semanas. Então a gente tem que avaliar também o período gestacional no qual essa paciente se encontra, porque em caso de prematuridade extrema, às vezes o risco para a resolução da gestação vai ser tão grande quanto a manutenção dela. Então a gente tem que individualizar cada caso para poder indicar a melhor abordagem para essas pacientes. Vamos agora para as nossas considerações finais. Como eu falei anteriormente, essa aula é extensa, tem bastante aspectos importantes que não tem como a gente abordar todos eles em uma única apresentação. Então, a gente fez uma introdução do tema, falamos sobre os principais pontos e vamos voltar ao longo do nosso semestre a abordar aspectos relacionados a perfil biofísico fetal, sobre ultrassom, em todos os trimestres que a gente viu, né? Tanto desde a parte do período embrionário até aquele ultrassom de terceiro trimestre. A aplicação de teste da avaliação da vitalidade fetal sempre tem por objetivo assegurar
que determinada gestação possa continuar em segurança ou se existe uma indicação formal para a interrupção da gestação. E a gente tem que lembrar que a decisão leva em conta riscos de sofrimento fetal e, portanto, de óbito intrauterino ou sequelas da hipóxia, bem como riscos inerentes à prematuridade. Então, um desafio, sobretudo naquelas pacientes com gestações de alto risco, a gente tem que sempre individualizar. Hoje, felizmente, podemos lançar mão de diversos métodos diagnósticos e conseguir melhorar esse desfecho neonatal, mas temos que avaliar as situações muito individual para que possamos indicar a melhor abordagem para essas pacientes, seja a manutenção da gestação por um período mais prolongado ou, em alguns casos, a interrupção, porque o risco de um óbito intrauterino é maior do que o risco da prematuridade. Então, eu acredito que a gente conseguiu abordar os principais pontos relacionados à ultrassonografia de primeiro, segundo, terceiro trimestre, avaliação do período embrionário. Falamos alguns pontos sobre a cardiotocografia e sobre a avaliação do perfil biofísico fetal. Volto a reforçar que não tem como a gente abordar tudo em um único tempo. Nossa aula já ficou bem extensa, mas quando for oportuno, a gente vai voltar e vai revisar algum desses pontos. Então, esse foi nossa apresentação de hoje e até o nosso próximo encontro.